Como prometido no outro vídeo, eu estou fazendo esse vídeo extra de brinde para vocês e vou ler toda a alegoria da caverna que está no meio, no livro 7º, 514 de AC da República de Platão. É um trechinho bem curto, mas bem profundo para o conhecimento. Eu vou deixar aqui no cantinho o texto corrido para vocês acompanharem comigo a leitura. E em alguns trechos eu vou pausando e talvez explicando algumas coisas. Todos os livros de Platão são feitos em forma de diálogos. Sócrates é um dos personagens do livro e seu interlocutor é Glauco, que, se eu não me engano, foi primo de Platão. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar para frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos guilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa elevação por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Eu os vejo, disse ele, Glauco. Veja também, ao longo deste muro, homens transportando toda espécie de objetos que ultrapassam. Estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda a espécie de lavor. Como é natural dos que transportam, uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são estes de que tu falas, observou Glauco. Semelhante a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que, nestas condições, eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não? Respondeu ele. Se são forçados a manter sempre a cabeça imóvel? E os objetos transportados? Não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? Realmente. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. Exatamente, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, para ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Então aí já existe essa dicotomia para Platão do mundo visível e o mundo das ideias, que só é captado pela mente, pelo intelecto. Sem dúvida, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz,
doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto dos objetos para os quais pôde olhar, e julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam. Seria assim, disse ele. E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme? E aqui talvez Platão, como eu digo no outro vídeo, esteja nos alertando de que o caminho do conhecimento não é mole. E não o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol. Não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado, e, depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Então aqui tem uma possível interpretação, né? Se é possível sair da caverna sozinho ou se é preciso que nos arrastem para fora dela, como se houvesse uma força externa a nós. Alguns mais metafísicos, outros mais espiritualistas, dizem que esse é o confronto entre a alma e o corpo. Nosso corpo quer se acomodar e a nossa alma quer evoluir. Pensando de forma mais conspiratória, é como se alguém apadrinhasse você, te puxasse pelo braço para fora da caverna. Mas esse caminho tem que ser devagar, como diz aqui. Não poderia, de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água. E, por último, para os próprios objetos. Essa reflexão na água pode simbolizar, talvez, tem que ver isso na língua grega original, a própria reflexão antes do conhecimento dos objetos. Isso é bem platônico. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água, como Narciso, ou em qualquer outra parte, mas a ele mesmo, no seu lugar. Necessariamente. Depois já compreenderia acerca do Sol que é ele que causa as estações e os anos, e que tudo dirige no mundo visível, e que é o responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do que saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e elogios? Se alguns tinham então entre si ou prêmios para que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, parece-te que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre como servo da gleba, e antes sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo. Então aí também tem essa questão do comodismo. Quem é que realmente sairia da caverna por livre e espontânea vontade, se aquilo, mesmo sendo um mundo falso, um mundo menos belo do que o conhecimento fora da caverna e verdadeiro, quem é que realmente quer buscar isso, né? É como Morfeu quando oferece ao Neo no Matrix as duas pílulas. Quem é que tomaria a pílula vermelha?
Se você não viu Matrix, faça o favor. Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte, prosseguiu, se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. Então existe aí um problema, né? Se você sair do nada, de um lugar escuro para um lugar muito claro, com sol escaldante, você vai sofrer. Se você volta para a escuridão, você vai ficar completamente ofuscado. Isso em várias tradições místicas, né? Se eu não me engano, na maçonaria, por exemplo, os primeiros discípulos ficam na sombra e depois voltados diretamente para a luz do sol no templo. Ambos estão com problemas de vista, um na escuridão, não vendo nada, e o outro com a luz diretamente para a luz do sol, está ofuscado. E o sábio seria aquele que consegue transitar entre a escuridão e a luz. E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso, e não diriam dele que, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão, e a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam sem dúvida, confirmou ele. Meu caro Glauco, este quadro, continuei, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão, e à luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira. E Deus aqui ele deve estar provavelmente falando de Zeus, um dos grandes deuses, que na Grécia Antiga os pensadores eram, a tradição, né, em geral, a cultura, a religião, era politeísta, acreditava-se em vários deuses e não em apenas um. É claro que a tradição neoplatônica, atribuída a Plotino, que é um outro pensador, diz que Platão talvez já estivesse, na sua teoria, supondo a existência de um único ser que dá origem a todas as outras coisas. E pensar nesse ponto de vista é, para o cristão, por exemplo, a existência de um único Deus. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do bem. E, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo. Então aqui, três universais, três conceitos muito importantes para Platão. A ideia de bem, a ideia de justiça e a ideia de beleza. Todas elas não são mutáveis, são ideias absolutas, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e pública. Então Platão acredita que exista um bem universal, uma verdade universal, uma beleza universal e uma justiça universal, da onde, caso a gente consiga compreender, isso possa ser extraído desse mundo de ideias universais para construir uma vida pública muito melhor do que é possível hoje ou na época dele. Por isso, o conhecimento filosófico ele não é um utilitário imediato, ele realmente não serve para nada se pensarmos da noite para o dia, mas ele serve para nos enobrecer, para mudar o nosso corpo e a nossa mente e, consequentemente, mudar a sociedade. Se você não chegou neste vídeo por causa do outro, lá
eu falo de maneira mais simples, mais direta, com base em reflexões que eu tive e em coisas que eu li sobre o Mito da Caverna. Para continuar discussões sobre arte e filosofia, se inscreve aqui no canal. Beijos!